que você mais quer nessa vida? O que você mais deseja nessa vida? Aí fora, encontramos coisas do tipo conhecer o mundo, me dar bem financeiramente, ser livre, ser famoso. E a lista segue, e assim vai. Geralmente são sobre ter coisas ou ser alguma coisa para se exibir, se aparecer e ser reconhecido. Por que estou dizendo isso? Meus irmãos, porque é exatamente o que um cristão não está preocupado em correr atrás. É exatamente o que ele não quer. Não que seja pecado querer ser rico, não. Mas a questão é que para um servo de Deus, não é a sua prioridade. Não é o que o faz ficar sem dormir. Sabe qual é a preocupação de um cristão? De um servo do Senhor? Agradar o seu Criador nesta vida com tudo que é e com tudo que pode. Ele está mais preocupado em ser pobre de espírito do que ter a riqueza de Elon Musk. Ele está mais preocupado em ser manso do que se parecer com Rambo. Ele está mais preocupado em reconhecer a sua miséria, o seu pecado, do que ser como a Barbie. O que um cristão quer exatamente é o que o mundo odeia, repudia e não faz nenhuma propaganda. É justamente, meus queridos, o que deve ter na vida de um cristão: as bem-aventuranças. As bem-aventuranças. Do que um cristão é feito, alguém poderia perguntar. A resposta seria: de bem-aventuranças. Se fosse um robô, se o cristão fosse um robô e olhasse o manual, estaria lá as bem-aventuranças. Se ele fosse tirar sangue, o que sairia do sangue, da veia dele? Bem-aventuranças. Isso não significa ser lento, fraco ou inferior. Não tem nada a ver. Pelo contrário, para ser firme em nosso tempo, você precisa ser forte, muito forte. Para resistir às tentações, precisa ser um homem perseverante, uma mulher determinada. Há mais exigências contra o pecado do que a favor dele. É mais difícil lutar contra as tentações deste mundo do que aderir a elas. É muito mais difícil, meus queridos. Então, no versículo 6, ouvimos a quarta bem-aventurança. Jesus mostra para aquelas pessoas qual é a característica de uma pessoa, de um homem, de uma mulher de Deus. Então, além de entender o que será dito hoje, pense se encontra em sua vida esta marca, esta característica, esta bem-aventurança. Vamos começar então entendendo o que significa cada palavra de Jesus aqui. Veja, o texto chama bem-aventurados que têm fome e sede. Jesus aqui está falando figuradamente. Essas palavras no grego dá a entender de uma fome e uma sede fora do comum, mas profunda, anormal. O pregador R.C. Sproul, comentando sobre o texto, ele faz uma observação muito interessante sobre o contexto desta passagem aqui. Ele diz: a mensagem foi transmitida a pessoas que, em sua maioria, viviam no deserto e sabiam o que significa ter a boca tão seca e uma sede tão intensa a ponto de um único copo de água fresca ser capaz de melhorar dramaticamente essa condição. Elas também sabiam o que significava sofrer inanição ou passar fome por longos períodos. Esse tipo de fome e sede que Jesus está falando. Como devemos entender fome e sede então? Que o bem-aventurado é aquele que tem necessidade profunda e urgente. Mas necessidade de quê? O texto diz de justiça.
justiça. E aqui a coisa começa a ficar mais interessante. Temos no Novo Testamento 4 sentidos para a palavra justiça. A primeira é sobre o status. É aquela pela qual Deus nos considera justo. Veremos mais sobre ela ainda. A segunda é a justiça de qualidade, quando a justiça é exercida sem golpes, sem corrupção. A justiça foi feita. Terceiro, a justiça como norma, ou seja, o padrão do que é certo e do que é errado. Agora, o quarto sentido de justiça é exatamente este que Jesus está dizendo aqui nesta bem-aventurança. Significa o quê? Significa conformidade com a lei. Alguém que adere ao padrão exigido pela lei. É sobre esse sentido aqui que Jesus está dizendo o que significa justiça, uma conformidade com a lei dele. Fica mais claro quando ouvimos outras palavras que definem a palavra justiça. Por exemplo, retidão, reto, integridade. E, meus queridos, a melhor que eu vi aqui, que vai explicar exatamente o que é essa palavra de Jesus. Vida correta em pensar, sentir e agir. Olha que fantástico! Essa justiça aqui é sobre uma vida correta em pensar, sentir e agir. Todas elas são sinônimos de justiça. Revisando então. Fome e sede é a ideia de necessidade profunda e urgente. Ok? Justiça é uma vida que anda conforme a justiça, a lei de Deus, os pensamentos, ok? No sentir e no agir. Eu acredito que já deu para entender o que Jesus quer dizer aqui, sobre ter fome e sede de justiça. Mas para que não tenham dúvidas, vamos ver o que não significa o que Jesus está querendo dizer com fome e sede de justiça. Em primeiro lugar, Jesus não está falando sobre ser justificados pela fé. Na doutrina da salvação, acontece algo que se chama justificação. Meus queridos, é basicamente o ato judicial de Deus que faz do pecador condenado livre da condenação, porque ele depositou a sua fé em Jesus. Então, quando isso acontece, quando nossa fé está em Jesus, Deus nos livra da condenação eterna. Bom, mas não é sobre essa justificação, justiça, que Jesus está querendo dizer aqui. Porque um bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, ele já é um justificado. Ou seja, ele já foi salvo, ele já foi liberto da condenação. Ok? Então, essa condição não é o caso aqui, dessa bem-aventurança. Segundo, não significa que você fará justiça com suas próprias mãos. Quem já assistiu Robin Hood aqui? Aquele cara muito habilidoso, que rouba dos ricos para ajudar os pobres, não é? Meus queridos, não é sobre isso que ele está falando. Vivemos em um mundo em que todas as áreas há injustiças, não é? Você conhece alguma área da vida, em algum instante, que não tem justiça? Eu não conheço. Infelizmente, todas estão. E a vontade de fazer justiça com as próprias mãos não é grande, não é constante. Meus queridos, mas Deus não quer que a gente faça. Esta bem-aventurança não é sobre fazer justiça com as próprias mãos. Agora observe, eu não estou dizendo que não terá justiça, ok? Terá justiça. A questão aqui é que você não será essa justiça. Pense o seguinte, vamos supor que você pegou aquele ladrãozinho de carteira, aquele batedor de carteira, você pegou ele em flagra. O que você vai fazer? Você vai fazer justiça com as suas próprias mãos ou você vai chamar a polícia? Uma boa pergunta, né? Você vai levar a justiça. Você não fará com as suas próprias mãos. Mas alguém pode dizer, a justiça é falha. A justiça é falha.
Verdade. Mas seja sincero, a sua justiça é correta? A sua justiça é perfeita? O ponto aqui, meus queridos, é que um bem-aventurado não é o justiceiro da noite. Ok? Então, aquele plano de virar o demolidor, colocar uma capa e sair por Aranã fazendo justiça, para um cristão não dá. Sinto muito se eu frustrei os seus planos. Mas e quando a justiça falha? O que a gente faz? Guarde isso no seu coração. Meus queridos, a justiça do homem pode até falhar, mas a justiça de Deus nunca falha. Você pode ter certeza disso. Uma hora ou outra, a justiça encontrará os que não são conformes a ela. Confie no Senhor. Ele fará justiça. Muito melhor do que a sua própria justiça. Terceiro e último. O que não significa bem-aventurados que têm fome e sede de justiça? Que são pessoas justas no trabalho. Uma pessoa que é justa no trabalho, correta no trabalho, não necessariamente significa que ela é bem-aventurada. Talvez você possa até ser elogiado, talvez você possa até conhecer alguém que seja elogiado por ser uma pessoa justa no trabalho. Ele sempre é correto, ele é reto sobre finanças, sobre as medidas. Mas não necessariamente significa que essa pessoa é bem-aventurada. Porque qualquer um pode ser assim, é ou não é? Um ateu pode ser justo na cobrança dos valores e tudo mais. Mas não é o caso. Por que uma pessoa assim não é bem-aventurada? Porque a bem-aventurança vem do alto, vem de Deus. Não pode ser produzida por um solo pecaminoso. Não pode ser produzida pela carne. É impossível. Mas então o que é ter fome e sede de justiça? O que Jesus está querendo dizer aqui então? Quando você tem fome, o que procura? Comida para saciar sua fome. Quando você tem sede, o que você procura para saciar a sua sede? Coca-Cola é até muito bom, mas a água que vai saciar a sua sede. Mas agora, alguém com fome, com sede, quando se depara com a comida e com a bebida, ele se torna uma pessoa saciada por ter encontrado? Não. Ele está com fome, está com sede, encontrou. Por ele ter encontrado, saciou? Não. Preste atenção, estou caminhando para o significado de fome e sede aqui. Bem-aventurados que procuram justiça para olharem para ela? Só olhar para ela? Não. Para se alimentar dela. Para experimentar dela. Lembra o que significa justiça aqui? Uma conformidade com a lei de Deus, com a justiça. Forma no agir, no pensar, ok? E no pensar. Então ficaria assim o que Jesus quer dizer. Bem-aventurado é aquela pessoa que procura viver a palavra dele constantemente. Constantemente. Como alguém procura desesperadamente matar a sua fome na madrugada. Ele procura viver conforme a justiça de Deus, não a sua própria justiça, não a justiça de Aronã, a justiça de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus. Escute o que Deus diz a Josué. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará, terá sucesso em tudo o que fizer. Josué 1:8. 3 ordens: relembrar, meditar e cumprir. Um crente, então, ele não só lê a palavra, ele não só medita a palavra, mas ele pratica, ele vive essa palavra. Josué foi um bem-aventurado. Ele lia a palavra,
pensava sobre ela, ou seja, meditava e cumpria. Vivia essa palavra o tempo todo. E, meus queridos, quando lemos Josué, vemos que este homem buscou viver constantemente, diariamente, a palavra de Deus. Todo o tempo. Já observou pessoas dizendo que acreditam em Deus? Eles batem no peito dizendo que vão à igreja, que fazem boas coisas, mas tudo isso se resumindo a um momento de culto, quando eles estão reunidos com outros irmãos. Na igreja eles abrem a Bíblia, na igreja eles são educados, na igreja eles são misericordiosos, na igreja eles se vestem com decência, na igreja não falam palavras tolas, mas tudo isso quando estão com outros crentes, quando está na igreja. Quando ele sai, vira o dia, age como quem nunca abriu uma Bíblia. Em casa é insensível, rancorosa. No trabalho é oportunista e ganancioso. E estes só são alguns dos exemplos do que não é um bem-aventurado, que tem fome e sede de justiça. As pessoas que têm fome e sede de justiça procuram constantemente acertarem mais, procuram saber como viverem mais perto da lei de Deus, mais perto da palavra de Deus. Eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de fanatismo, eu estou falando de ter um caráter parecido com o de Cristo, de se parecerem à imagem do varão perfeito, Jesus Cristo. É sobre isso. Eles querem ter certeza que sua fala agrada a Deus, que a forma de agir com a esposa e filhos é conforme a lei de Deus. Eles estão mais preocupados em agradar a Deus do que as pessoas. Alguém que tem fome e sede de justiça procura constantemente saber qual é a melhor forma de viver essa lei do Senhor. Olhe para si agora. Quando você sai daqui, quando você sai de cada culto, você sai mais preocupado em ser melhor do que você foi ontem? Você sai daqui com essa sede, com esse desejo? Quando você escuta alguma direção de Deus, você procura sinceramente começar a viver aquilo que você aprendeu? Eu não sabia disso. Agora eu sei. E eu vou começar a praticar. E eu vou batalhar para acertar, para agradar o meu Senhor. Você tem esse desejo, essa vontade? Se sim, você é este bem-aventurado que Jesus está falando. Se você tem esse desejo em acertar, em querer se conformar à justiça de Deus, em se conformar com a lei dele, você é um bem-aventurado. E, meus queridos, o mais lindo é que há uma recompensa. O próprio Jesus acabou de dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, saciados. Da mesma forma que você fica saciado, satisfeito com aquele banquete, com aquele almoço delicioso, você ficará também satisfeito ao experimentar a lei de Deus, a palavra de Deus em sua vida. Meus queridos, e é tão maravilhoso quando conseguimos parar de mentir, quando conseguimos parar de fofocar, de andarmos preocupados, quando conseguimos parar de ver aquilo que não precisamos ver nos celulares. Deus nos dá uma satisfação tão maravilhosa quando acertamos, quando nos conformamos com a palavra dele. Meus queridos, isso sempre acontece quando o cristão está preocupado em viver a palavra de Deus em toda a sua vida. Deus dará a grata satisfação dele ter os benefícios da lei do Senhor. Ele terá prazer, ele estará satisfeito. Já viu um cristão pensar o seguinte: uau, como eu gostaria de ser parecido com aquele irmão ali. Ele é tão manso. Eu vejo que ele tem uma paciência tão grande. Eu já observei até na casa dele, ele é assim também. Como eu gostaria. Já observou isso?
Já teve essa experiência? Meus queridos, você pode ser exatamente como esse irmão é, se você procurar de fato se conformar com a palavra de Deus. Isso não é único de um cristão, isso é uma marca de todo cristão, mas para aqueles que procuram isso, que são de fato interessados em ter o domínio da fala, o domínio da reação, e que quer ser uma pessoa mais firme, pura no Senhor. Todos nós temos toda a capacidade em Cristo Jesus de sermos pessoas piedosas, exemplares, homens e mulheres de Deus. Todos nós. Quanto mais o cristão consegue viver a palavra de Deus, mais feliz ele fica. Pois está agradando-se o Senhor. Quando mais agradamos a Deus, meus queridos, mais nos satisfazemos. Assim como um filho que agrada o seu pai. Ele fica tão maravilhado quando agrada o pai. Ele fica tão maravilhado quando ele agrada a mãe. Da mesma forma, nós, quando agradamos o nosso Pai eterno. Então, façamos um autoexame agora. Ok? Este é o momento que olhamos para dentro. Não olhe para o próximo. Não olhe para outro. Olhe para você agora. Na sua vida hoje, há uma procura constante em viver a justiça de Deus da mesma forma que você procura comida quando está morrendo de fome? Não? Não tem esse desejo todo pela palavra de Deus, pela justiça dele? Você é aquele caso que procura ser crente só na igreja? Você é aquele caso que procura viver certinho para ganhar alguma coisa de Deus? Barganhar com Deus? Você é aquele crente que só está aqui e só escuta aqui, mas deixa tudo que você escutou aqui? Se for esse caso, você não é uma pessoa bem-aventurada. Você não é, em outras palavras, um cristão, um filho de Deus. Como ser então? Talvez você reconheceu que não consegue ver isso. Talvez aí dentro você diga para si mesmo: olha, eu não tenho esse desejo no Senhor, eu não tenho vontade nenhuma em procurá-lo, não estou preocupado em viver essa palavra dele em todas as áreas da minha vida. Realmente é o meu caso. E me preocupo com isso. Se é o seu caso, e você se preocupa com isso, mostrarei agora como ser uma pessoa bem-aventurada. Como ser uma pessoa com fome e sede da justiça de Deus. Primeira coisa, reconhecer que não busca a justiça de Deus. É a primeira coisa. Escute o que o profeta Isaías registrou. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Isaías 64, versículo 6. Quantas vezes você já pensou que fazer algo de bom resolveria seu problema com Deus? Meus queridos, este é um de vários outros textos que nos mostra que as nossas atitudes, as nossas falas boas não passam de panos encardidos diante do Senhor. Como posso ser então uma pessoa que busca Deus em todas as áreas da minha vida, reconhecendo em primeiro lugar que não busco, que não quero, que eu não me preocupo com Ele? É a primeira coisa. Eu não quero saber de Deus, eu não quero nada sobre Ele. Eu preciso reconhecer isso. Sem esse conhecimento, você não vai conseguir ir para o próximo ponto, que é no arrependimento. Você precisa se arrepender. E, meus queridos, este não é só o reconhecimento daquilo que eu fiz de errado, mas também não querer fazer mais. No Antigo Testamento, a palavra arrependimento significa virar.
retornar. Ou seja, você vira as costas para o pecado. Ou também, você se vira para Deus. E só para Ele. Esta profunda compreensão do pecado é essencial para uma mudança de vida. O próprio Jesus falou dela nessas palavras: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4:17. Reconhecer, arrepender, por último, crer em Cristo. Crer em Cristo. Aqui contarei uma história real que aconteceu no Titanic para explicar. Sei que passou já a moda de falar sobre o Titanic. Muitos já falaram sobre histórias do Titanic, mas essa eu não ouvi em nenhum momento. E na matéria que li, diz assim: um dos personagens a bordo do Titanic era um pastor piedoso da Escócia chamado John Harper. Harper passara 3 meses ministrando em uma igreja na Grã-Bretanha. Ele não voltava aos Estados Unidos fazia muito tempo, onde fora convidado a pregar na igreja de Moody, o evangelista. Ele rapidamente providenciou para que ele e sua filha de 6 anos, Nana, voltassem no Titanic. O Titanic atingiu o iceberg em 14 de abril de 1912. O reverendo Harper enrolou sua filha em um cobertor, disse-lhe que um dia haveria novamente e a observou embarcar com segurança em um dos botes salva-vidas. Ela sobreviveu. Um sobrevivente lembrou-se claramente de ouvi-lo gritar: mulheres, crianças e os não salvos para os botes salva-vidas. Harper sabia que os crentes estavam prontos para morrer, mas os que não salvos não estavam prontos. O reverendo então correu pelo convés, implorando às pessoas que se voltassem para Cristo, e convocou a orquestra do Titanic para tocar mais perto quer estar. Reunindo as pessoas ao seu redor no convés, ele então se ajoelhou e com santa alegria no rosto levantou os braços em oração. Quando o navio começou a afundar, ele pulou nas águas geladas e nadou freneticamente em todos que podia alcançar, suplicando que se voltasse para o Senhor Jesus e fossem salvos. John Harper então afundou nas profundezas e passou para a presença do Senhor. Ele tinha 39 anos. Mas não acaba aí a história. 4 anos depois, um jovem escocês chamado Agla Webb levantou-se numa reunião em Hamilton, Canadá, e deu o seguinte testemunho, abre aspas: sou um sobrevivente do Titanic. Quando eu estava à deriva, sozinho em um mastro naquela noite terrível, a maré trouxe o senhor John Harper, de Glasgow, para perto de mim. Ele perguntou: você é salvo? Não, eu disse, não sou. Ele respondeu: creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. As ondas o levaram para longe, mas estranhamente o trouxeram de volta pouco tempo depois. E ele disse novamente: você é salvo agora? Não. Não posso honestamente dizer que sou. Ele disse novamente: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Logo depois ele afundou. E ali, naquela noite, eu acreditei. Eu acreditei. Sou o último convertido de John Harper. Agora escute. Em Atos 16:30,
Vemos um romano querendo saber como ser salvo. Paulo e Silas então respondem. Trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Paulo disse que você deveria parar de mentir para ser salvo? Não. Falou que você deve ajudar os pobres para ser salvo? Não. Disse que você deve mudar as roupas primeiro para ser salvo? Não. Isso tudo é consequência. O que Cristo quer é fé nele. Fé nele. Em João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, meus queridos, quando reconhecemos os nossos pecados, nos arrependemos dele e cremos no que Cristo fez na cruz do Calvário por mim, eu sou salvo. A minha vida é transformada. Eu começo a me preocupar com tudo que Deus diz. Meus irmãos, este é o motivo de muitos não se preocuparem em aplicar a lei de Deus em seu casamento. Este é o motivo de muitos não se preocuparem com o seu testemunho no trabalho. Este é o motivo de não buscar a justiça de Deus, a palavra de Deus. Este é o motivo, provavelmente, não acreditaram em Cristo ainda. Não acreditaram. Talvez ele não passa de um santinho, de uma figura legal, de um nome que você pode gritar quando as coisas estão ficando ruins, mas não passa disso. Talvez alguém que você possa fazer uma tatuagem legal ou carregar pendurado no pescoço, mas não o Senhor e o Salvador da sua vida. Como pode querer morar no céu sem a passagem que se chama Cristo? É impossível. É impossível sem Ele. É só por meio dEle. E a exigência dEle é fé, arrependimento. Estou caminhando para o final. Vimos hoje o que Jesus quer dizer com bem-aventurados, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que significa? Crentes que procuram, como quem tem fome e sede, saber mais da justiça de Deus, se conformar mais à lei dele. Hoje, você consegue enxergar a si mesmo com esta característica? Com esta bem-aventurança? Você procura constantemente saber mais do que Deus quer para você em cada área da sua vida? Seja sincero. Se sim, agradeça a Deus. Ele te fez uma pessoa abençoada. Você é um salvo. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz. Caso não veja isso, caso não veja essa preocupação, esse desejo pela palavra do Senhor, pela justiça dele, hoje isso pode mudar. Você sabia disso? Hoje Deus pode mudar isso. Você acredita que Cristo pode mudar a sua vida? Você acredita que um homem há 2000 anos atrás morreu por você para te dar uma nova vida, perdoar os seus pecados e lhe dar o passaporte para a eternidade? Se você acredita, se arrependa e confesse neste momento ao Senhor Jesus o quanto você precisa dele, o quanto você carece dele, pois somente ele pode ajudá-lo, somente ele pode salvá-lo.